vídeo para o canal da revista Arte Studio, revista E. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa no qual eu tenho um carinho muito grande, porque ele atua numa área do qual eu me identifico muito, né, que é o light design. Esse é o Hugo Nietzsche. Hugo Nietzsche. Boa noite, pessoal. Me fala um pouquinho, Hugo. Eu quero que as pessoas conheçam um pouco mais de você. Claro. Eu sei que você é carioca, mas me conta como é essa trajetória tua, né, até chegar em arquitetura e, consequentemente, iluminação. Bom, boa noite, obrigado. Um prazer te encontrar aqui. Prazer mesmo. É um prazer todas as vezes que a gente encontra pessoas como eu que trabalham com iluminação, que são apaixonados por iluminação. Cada vez que a gente encontra um outro apaixonado, é natural que a gente tenha muito assunto em comum. Então é um prazer estar aqui e conversar, bater esse papo com você. Eu sou carioca, sim, morei a vida inteira em Ipanema, estudei em Botafogo, na Universidade de Santa Úrsula, e tive uma sorte muito grande mesmo, porque antes de eu me formar eu fui parar sem querer num escritório que só faz projeto de iluminação. O escritório do Maneco Quineré, que é um dos maiores profissionais de iluminação de espetáculo do Brasil e que, sei lá, mais de 10 anos atrás migrou, começou a fazer projeto de iluminação de arquitetura também, a pedido de inúmeras pessoas, artistas e tal. Então eu pude ver um pouquinho de iluminação teatral, de iluminação cênica, de iluminação de espetáculo. Não é o que eu me dedico, mas eu consegui perceber um ponto-chave que eu acho que é uma das coisas mais interessantes da iluminação, ver que uma das coisas mais mágicas é ter o efeito da luz sem ver de onde está vendo a fonte, sem ver a fonte luminosa. Então é algo que eu pude absorver, né? E aí também, logo em seguida, ainda antes de formar, eu trabalhei com o Nils Erickson, que é um baita de um profissional e que ele manja muito de iluminação indireta, é um dos primeiros lighting designers do Brasil, um dos primeiros e maiores profissionais de iluminação do Brasil, e que eu pude aprender iluminação indireta. Então eu acho que a minha sorte grande foi de aprender duas escolas totalmente diferentes, na verdade totalmente os extremos, né? Um muito teatral e um muito de luz indireta, e poder mesclar na medida que eu quero nos projetos. Então quando eu quero mais aconchegante, vai mais para luz indireta, ou mais teatral, vou mais no cênico, no cenográfico. Então, criar a tua identidade. Exato, porque cada um tem a sua escola. Quem imita, quem é um seguidor, vai seguir, nunca vai dar um passo adiante, nunca vai ter o seu próprio caminho. E como eu tive dois, isso inclusive ajudou nisso, como uma pessoa que está em cima de dois barcos e se não se decidir pelo seu próprio caminho, acaba caindo na água. Então eu pude ter que começar em algum momento, na verdade foi bem precoce, trilhar meu próprio caminho, porque praticamente no ano seguinte que eu saí do News ali, eu me formei. E aí eu montei um escritório de arquitetura que nunca fez nenhum projeto de arquitetura, porque desde o primeiro dia se dedica exclusivamente a fazer projetos de iluminação, de loja, museu, restaurante, residência. Que era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, assim, porque você se enveredou por esse nicho, então assim, meio que a tua história já te encaminhou. Eu me encantei pela iluminação. Quando alguém me pergunta, você acha que iluminação é muito importante porque você trabalha com isso? É o contrário, eu trabalho com isso porque em algum momento eu percebi quanto a iluminação era poderosa no sentido de transformar totalmente um ambiente, né? Se eu chegar aqui para frente, nesse momento, eu começo a aparecer um monte de sombra, e se eu chego um pouco para trás, eu deixo de ter a sombra e começo a ter a luz do reflexo aqui. Então a iluminação muda tudo em função do tipo de fonte luminosa, do posicionamento. Então, quando eu trabalhei com esses dois grandes professores, dois grandes mentores, dois grandes profissionais, um deles, que é o Nils, falou, olha, você é um garoto que tem futuro, eu dou força de você seguir carreira. E eu fui inocente, acreditei e fui. E depois, sorte que ele tinha razão, e aí eu trilhei as dificuldades de montar um escritório sozinho, né? Que todo mundo que já montou um escritório sozinho sabe como é. Mas mais cedo até do que eu esperava, eu comecei a colher frutos, né, e prêmios, enfim. Maravilha. Antes da gente chegar nessa parte, que será a final, como a gente está fazendo essa entrevista para uma revista, que o principal intuito é a gente poder
passar conteúdo, ensinar um pouco, qual é a tua primeira observação? Chegou um cliente, trouxe um projeto de arquitetura para você, e qual é a primeira coisa que você tem como, sei lá, um roteiro ou um checklist, alguma coisa que você... Por onde é o ponto inicial? Legal. Então isso é uma das coisas que as pessoas pedem hoje, que é a tal da dica. Né? Me diz uma dica para seguir um roteiro, me diz uma dica para eu começar bem. Né? Então, cara, a melhor dica que eu posso dar, com certeza, é não aceite dicas. Porque as dicas, elas são... As pessoas que estão recebendo a dica tendem a entender isso como uma receita de bolo, como algo que serve para sempre. Então, por exemplo, alguém poderia dizer, uma dica boa é usar mini de croca na cabeceira da cama. Cara, depende. Isso, na minha opinião, é uma dica péssima. Porque vai ofuscar e tal, só serve para leitura. Ou para quem não está usando a cama. Então, melhor dica, não siga dicas, seja um bom pesquisador. Essa é a melhor dica. Agora, para quem quer um roteiro, isso sim é você pensar em alguma coisa. Eu aprendi na faculdade de arquitetura o seguinte: todo projeto de arquitetura, de design de interiores, de arquitetura externa, de arquitetura urbana, todo projeto de arquitetura, independente do tamanho, precisa levar em consideração 3 aspectos muito importantes, que são determinantes para a definição do projeto. É aí que eu quero chegar. Exato, que são os condicionantes. Eles constituem os condicionantes de projeto. Quais são? Primeiro, a que esse espaço, independente do tamanho, se destina. A que esse espaço se destina? Então, por exemplo, a gente está aqui num ambiente de cozinha, muito bonito, né? Aqui na Bentec. Então, a que esse espaço se destina? Numa residência de uma pessoa solteira, vai ser diferente de uma pessoa, de uma residência de um casal. Ou numa residência de um casal hétero, é diferente de um casal gay. Nada contra ninguém, nem a favor de ninguém, mas a favor de todo mundo, basicamente, né? E uma residência de um casal que gosta de receber pessoas é diferente de um casal que não gosta de receber ninguém. Porque a cozinha serve para algumas coisas, para um determinado tipo de público, e serve para outras coisas. Então, primeiro, a quem se destina. Segundo, a que se destina. Que tipo de atividades acontecem nesse espaço aqui? Você vai comer sozinho? É um tipo de atmosfera que você gostaria de ter. Você vai comer rapidamente? Você tem chance de almoçar em casa de vez em quando? Qual é a iluminação, qual é a atmosfera para você relaxar e comer em casa? Ou, na verdade, talvez a pessoa não queira relaxar. Ela queira se concentrar, porque após os almoços ela tem um determinado tipo de aula, de inglês, de mídias digitais ou de alguma coisa. Então, qual o tipo de atmosfera? A que se destina aquele espaço? A quem? A que? E a cultura. Aonde ele está inserido? Um projeto de iluminação no Rio de Janeiro é diferente de Santa Catarina, que é diferente de João Pessoa. Então, a gente tem que entender as diferenças. Claro, mas existem diferenças culturais, né? E a gente precisa entender e ir a fundo nisso. É muito inocente a gente imaginar que a iluminação é escolher lâmpadas, escolher luminárias. Tem uma amiga minha que ela fala: eu tenho dúvida entre a Par 20 e a R70. Cara, se a sua grande dúvida é essa, meu Deus, você não sabe nada. Nada mesmo. Porque isso é um grãozinho de areia no deserto do Saara. Sabe, você pode caminhar tanto, fazer tanta coisa com a iluminação, que essa dúvida, nossa, falta muito ainda. Então, a gente está conversando aqui diversas coisas, inclusive por conta da palestra que vai acontecer aqui, por conta do curso. Então, claro que todo curso, todo aprendizado na vida é como uma escada. Tem um primeiro passo, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. As pessoas começam engatinhando para depois andar e cair de vez em quando, depois andar rápido e depois correr. Então, entre um curso longo e um curso pequeno, no mínimo uma palestra, cara, abre muito a cabeça para você ver quanta diferença um espaço com iluminação, um antes e um depois. Isso todo mundo pode ver na internet. E até o quanto você ainda tem a caminhar. Claro, né? Claro. Mostrar o caminho percorrido ainda. Claro. Então acho que para quem quer seguir um roteiro, claro que existem roteiros mais aprofundados, mais específicos, que são desdobramentos justamente de a quem se destina e a que se destina.
Isso, inclusive, faz parte do roteiro. Mas, primeiro, a que se destina, quem se destina e o sítio de implantação, a cultura local. A maioria dos clientes tem isso claro ou é mais difícil? Porque eu sei que quando é residencial é sempre mais difícil, né? Comercial as coisas são um pouco mais claras. Ou não tem muito essa diferença entre teus clientes? Aí é uma parte de diferença cultural, né? No Rio de Janeiro já é muito entranhada a cultura de iluminação. Então a maioria dos clientes que contratam arquitetos de um determinado nível para cima já sabem que eles precisam de um bom projeto de iluminação, independente de onde virar esse projeto. Se virar de uma loja muito especializada, que normalmente tem um valor junto, né, um valor agregado, ou se vai contratar um determinado profissional de iluminação, o A, B, C, D, o E, ou sei lá, o Hugo, o NTZ Iluminação, né? Agora, então por lá já está muito difundida essa cultura de iluminação, é muito normal ter projeto residencial, apesar de residência nem sempre as pessoas receberem, né, gente? O que a gente mais faz, inclusive lá no Rio, é residencial. Em seguida, bares e restaurantes e depois tudo misturado, né? Tudo assim, um pouquinho de cada coisa. Agora, eu sei que em São Paulo é muito mais difundida a cultura de iluminação para projetos comerciais, porque lá a disputa profissional comercial é altíssima, é acirradíssima, o profissionalismo é alto, o atendimento é muito profissional em tudo, a gente sabe disso, eu comparo o Rio com São Paulo, o atendimento não tem nem comparação. Então, a gente vê essa diferença cultural, é muito mais fácil. E o cara que é dono de um estabelecimento comercial, o cara ou a mulher, enfim, ele quer apresentar uma percepção visual mais agradável, uma atmosfera mais agradável para os seus clientes, independente se é para uma permanência longa, média ou curta, mas independente disso, o dono de um estabelecimento comercial, cada vez mais, a tua resposta, a resposta que você queria, a meu ver, a maioria das pessoas não sabe nem que existe iluminação, profissional de iluminação, mas cada vez mais as pessoas percebem que a iluminação faz uma grande diferença e contribui para criar uma atmosfera qualquer que ele seja, qualquer que ela queira. O ponto que eu vou entrar agora. Nós estamos em sintonia aqui. Estamos maravilhosamente bem. Parece até que houve um ensaio prévio. Não teve, galera. Realmente, não houve nada combinado antes. A gente está em João Pessoa, na Paraíba. A gente ainda não tem essa cultura tão difundida. E ainda acontece muito do cliente pegar um projeto de arquitetura e não valorizar a próxima etapa, que é um projeto realmente luminotécnico, feito por um profissional especializado nisso, e ainda deixa isso muito na mão de uma loja, por exemplo, né? Onde a gente sabe que às vezes, né, fica um pouco difícil, porque tem que adaptar o que a loja vende e algumas outras dificuldades. E aí eu quero que você nos ajude a convencer até os nossos próprios clientes, né? Sim. Da importância e do diferencial que ele tem num projeto, quando aquilo é exclusivo, é pensado para aquele projeto, só para ele. Nos ajuda nesse convencimento aí. Legal. Eu diria até melhor, que não é nem o fato de convencer, é o fato de esclarecer mesmo, porque todo cliente que vai comprar um apartamento, vai ter a sua casa própria, vai ter sua loja, o seu restaurante, o seu salão de beleza, isso normalmente é um sonho. Independente se é um sonho de um empresário, dele empreender, um sonho da casa própria, o sonho de casar e ter uma família, é um sonho. Então, normalmente quem sonha junta grana para viabilizar aquele sonho, né? Então, no bolo de coisas que ele precisa ticar, o que você precisa? Pagar as luvas, pagar a reforma, pagar a franquia, capital de giro, multa trabalhista, multa disso, de aquilo que eventualmente pode acontecer, todas as coisas que acontecem ali, ele deveria contabilizar o custo de um projeto.
Porque o que é um projeto? É uma consultoria. Qual é a diferença de consultoria e opinião? Opinião é gratuita. E normalmente, por ser gratuita, ela não tem valor nenhum. Por exemplo, eu posso pedir a opinião do meu pai a respeito de iluminação, se ela é boa ou não. E ele tem a opinião dele, que não é boa. Inclusive, de vez em quando a gente discute, ele quer teimar comigo. Eu falo, ó, tchau. Você não entende nada, dá licença, quem entende aqui sou eu. Mesmo com tantos prêmios, mas pai é pai. É, ele acha que entende mais que eu. Então é muito engraçado. Agora, se você pagar um profissional que eu admiro, o Ginter, por exemplo, para uma consultoria, ele vai dizer, é para você fazer isso, 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 isso. Se você pagar a Neide, vai dizer isso, 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 isso. Ela vai te cobrar para te dizer o que você tem que fazer. Se você tem uma... Eu brinco com os clientes, então para não convencer, mas esclarecer. Tem um médico na minha família, o irmão, o marido da minha irmã, ele é endocrinologista, ele é médico endocrinologista. Vamos dizer que algum dia eu ou algum amigo meu pegue uma pereba na pele. Eu posso ir num dermato, pagar pela consultoria profissional e ele vai me mandar fazer um exame e vai dizer assim, ó, toma esse remédio. Ou eu posso dizer, Felipe, você é endócrino, você não indica... Não sabe, mas me dá uma dica, eu tô com um negócio que é mais ou menos isso. Ele vai dizer, mais ou menos isso deve ser mais ou menos isso. Então você poderia tomar mais ou menos isso. Então assim, pode dar certo? Pode. Qual a chance? Pequena. Pode dar errado? Pode. Qual a chance? Enorme. Então uma consultoria, a minha conclusão que eu ofereço a você que está assistindo, quanto do valor de projeto representa no bolo de coisas, no montante financeiro para realizar seu sonho. Vou além disso. Você que sonhou durante X tempo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a tua vida inteira desde adolescente, em ter uma família, em ter uma casa legal para morar com seu marido, com a sua esposa, agora que você adquiriu seu apartamento, quantos anos você vai ficar nesse apartamento até você mudar para um outro? Pelo menos 10. Então imagina, quanto que esse valor de projeto de arquitetura, de paisagismo, de interiores e de iluminação, que é um valorzinho assim, quanto isso representa, divide por 10 anos e você vai ver o valor por ano. Divide por 12 aquele valor por ano, você vai ver que vai ser um valor titica. E aí a minha opinião, não é porque eu trabalho com isso, mas a minha opinião profissional, se não for a ferramenta mais poderosa, é uma das ferramentas mais poderosas de valorização da arquitetura. E aí o cliente às vezes entra numa... às vezes é o próprio cliente que vira para o arquiteto e fala assim, mas você não sabe fazer isso? Faz você. Aí o arquiteto fica pressionado e fala, não, eu até sei, mas eu sou endocrinologista. Eu não sou um médico cardiologista, não sou neurologista, não sou dermatologista, eu sou endócrino. Não, mas você sabe. Aí ele... eu sei mais ou menos, tenho noção, porque eu estudei na faculdade, vi superficialmente. A maioria das pessoas nem sabe que na faculdade não se ensina iluminação. E quando ensina é uma matéria optativa ou eletiva, você tem que correr atrás. Muito superficial. Aí alguém vai fazer uma pós, também é muito mais teórica. Então, conclusão, o valor do investimento proporcional ao bolo de grana que você junta para realizar teu sonho de moradia, de morar numa casa legal, conviver legal com a tua família, poder convidar os amigos, ou de ter resultado no teu salão de beleza, no teu restaurante, na tua loja de brinquedo ou concessionária, é tão pequeno em relação ao benefício de você ter de receber amigo melhor, amar sua mulher ou seu marido, tanto faz, melhor, namorar melhor, relaxar melhor, conviver melhor, vender mais. Viver melhor. Exato. O investimento é isso e o benefício é isso, literalmente. Então, para você que ainda não percebeu isso, abre teus olhos e abre tua cabeça, talvez seja a hora de você mudar os seus conceitos. O mundo está mudando tanto, mudou tanto nos últimos 40 anos e vai mudar muito ainda nos próximos 40. Então, quem não perceber as coisas agora, talvez fique para trás.